Como e quando usar corretamente o verbo ter em português? Aprenda neste vídeo. Olá! Ótimo dia para você! O meu nome é Audrey e você está na Aprendendo Português Brasileiro. Neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo e bem-vinda. E se você já é inscrito do canal, é ótimo ter você aqui novamente. E olha, considere ser o meu aluno particular, tendo aulas de português exclusivas. Para isso, acesse o meu site, onde você terá todas as informações no www.aprendendoportuguesbrasileiro.com. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como e quando usar corretamente o verbo ter em português, que é um dos verbos mais importantes que nós temos aqui na nossa gramática. Bom, antes de eu começar e apresentar para você, é importante dizer que este verbo é irregular. Ele é bastante irregular, ou seja, para que você possa usar o verbo ter em diferentes situações e em diferentes tempos verbais, é importante estudar, fazer aí exercícios para que você possa ter um amplo conhecimento de diferentes tempos verbais e como usar o verbo ter, que é irregular nestes tempos. E é claro que eu vou começar com você aqui, explicando o verbo ter no sentido de possuir. Possuir, claro, em um sentido literal. E para isso, eu vou te dar aqui dois exemplos. Ela tem um carro. Ele tem uma casa grande. Mas é claro que o verbo ter, ele não é somente usado em português no sentido de possuir alguma coisa em um sentido literal, mas também algo que possuímos, entre aspas, como família, amigos e até sentimentos e sensações. Para isso, preste atenção nos seguintes exemplos. Em um sentido de amigos e família, ela tem um filho. Eles têm muitos amigos. Em um sentido de sentimentos e sensações, ela tem medo de altura. Ele sempre tem fome pela tarde. Nós também usamos o verbo ter para descrever pessoas e objetos. Preste atenção nos seguintes exemplos. Ela tem os cabelos loiros e tem os olhos verdes. O novo carro de Paulo tem um design muito moderno. Tem portas pequenas e também tem muita velocidade. Além de nós usarmos o verbo ter para descrever pessoas ou objetos, nós também usamos o verbo ter em português para falar da idade. Veja os exemplos. Ela tem 32 anos. O avô
do meu amigo tem 64 anos. Além desta lista que eu passei para você de como e quando usar o verbo ter, nós também usamos muito aqui no Brasil o verbo ter no sentido de haver, de existir. Veja os seguintes exemplos. Perto da minha casa tem um restaurante. Tem alguém chamando na porta. Quem será? No bairro de Alice tem uma farmácia que funciona 24 horas por dia. Então preste atenção nessa informação, porque nós usamos muito o verbo ter aqui no sentido de haver e existir. Isso também funciona para perguntar sobre o endereço, a direção de algum lugar. Então você também pode elaborar perguntas com o verbo ter para isso. Por exemplo, tem um restaurante aqui por perto? Tem um ônibus que passa pela Avenida Paulista? E veja bem, o verbo ter, além de ser muito importante e de ser usado em todas estas situações que eu expliquei para você, o verbo ter também é utilizado como verbo auxiliar. Então é mais um motivo aí para você colocar as suas forças para aprender o verbo ter e nas suas diferentes conjugações, nos seus diferentes tempos verbais. E eu vou mostrar para você o verbo ter sendo utilizado como verbo auxiliar. Veja estes dois exemplos a seguir. Ultimamente, ele tem estudado muito português. Ela teria ficado em casa se soubesse que iria chover. E este foi o vídeo, então, em que eu ensinei para você como e quando usar corretamente o verbo ter em português nestas diferentes situações. Para dizer que você possui algo literalmente. Para dizer que você possui algo, entre aspas, como amigos, família, sensações, sentimentos. Você também pode usar o verbo ter para descrever pessoas, objetos e também para falar da idade. E além disso, nós também usamos o verbo ter aqui no Brasil no sentido de haver, de existir. E, não menos importante, você deve estudar o verbo ter não somente porque ele é um dos verbos mais importantes da língua portuguesa, mas também porque o verbo ter ele é irregular e porque ele também é utilizado nos tempos compostos em português. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu realmente espero que sim, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. E eu vou te dar aqui uma dica. Aproveite e veja outros vídeos passados que estão aqui no canal e que podem ser muito interessantes para você também. Obrigada, um abração e até mais. Tchau, tchau.